Graça e paz, meus irmãos. Vamos iniciar aqui mais um estudo e hoje vai ser um estudo um pouco diferente. Nós estamos iniciando ali em 1 Coríntios 11 a tratativa sobre a ceia do Senhor. Mas para que a gente tenha um bom entendimento do que está escrito nesse capítulo de 1 Coríntios 11, nós temos que fazer uma introdução para que nós tenhamos um melhor entendimento. A Santa Ceia ela é tratada aqui dos versículos 17 a 34. Então nós vamos fazer uma introdução e na sequência faremos os próximos estudos já acompanhando versículo a versículo. Então é um estudo introdutório quanto à celebração da Ceia do Senhor. No dicionário, ceia quer dizer última refeição do dia, geralmente tomada à noite. E jantar é comer por ocasião do jantar, ou fazer uma refeição noturna, geralmente aquela que é tomada no fim do dia. A ceia, meus irmãos, não é igual ao jantar. Apesar de terem significados muito parecidos, quando nos atentamos aos detalhes, entendemos que o jantar é simplesmente o ato de comer. Já o ceiar tem um significado simbólico tradicional. A ceia em si tem um forte caráter de comunhão e celebração. E, historicamente, representa fartura após um período de restrições. Na Bíblia, a ceia é uma ordenança bíblica instituída por Jesus na sua última refeição com os apóstolos, simbolizando o seu sacrifício na cruz. O pão representa o corpo de Cristo partido e o vinho, ou o suco de uva, representa o seu sangue derramado para perdão dos pecados e nova aliança. A ceia é baseada nos relatos de Mateus 26, Marcos 14, Lucas 22 e 1 Coríntios 11. Cabe aqui uma observação. Lá no Evangelho de João, capítulo 13, também está tratando sobre algo que aconteceu durante a celebração da Santa Ceia, mas não especificamente o ato de partir o pão e tomar o vinho, que nós vamos tratar a seguir. A Bíblia instrui que a participação nessa Santa Ceia, na Ceia do Senhor, é voltada para aqueles que creem em Jesus como Salvador. Vinho ou suco de uva? Por que em algumas denominações tomam vinho e em outras o suco de uva? A escolha entre o vinho ou suco de uva na Santa Ceia varia conforme a tradição denominacional, focando mais no simbolismo do fruto da videira do que no teor alcoólico. Historicamente, ou seja, na Bíblia, Jesus utilizou vinho na última ceia. Mas o suco de uva é amplamente adotado por questões pastorais, abstinência e acessibilidade. A decisão sobre qual utilizar é geralmente feita pela liderança da igreja local, baseada em interpretação bíblica e conveniência comunitária, sem que haja uma adulteração proibida, visto que o significado está na celebração, não apenas na substância. Neste ponto, eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos. Vocês já repararam que em determinados momentos a igreja é dura e intransigente, já em outros é flexível? Tudo depende da conveniência. Isso é muito ruim, pois os pesos e medidas são colocados de acordo com o entendimento e a vontade da liderança religiosa. Isso me remete a uma frase que eu ouvi no passado de um professor meu, que por sinal é uma frase de Maquiavel adaptada, o que dizia assim: para os amigos, a lei, para os demais, os rigores da lei. Quem pode participar da ceia do Senhor?
Essa é uma pesquisa que eu fiz no Google. Digitei exatamente isso e vamos ver a resposta que o Google nos trouxe. Lembrando que o Google em si é burro. Essa resposta ele trouxe através da alimentação feita por pessoas na internet. A Santa Ceia pode ser tomada por cristãos batizados, que confessaram Jesus como Salvador. Estejam em comunhão com Deus e a Igreja e façam um exame sincero de si mesmo antes de participar, reconhecendo o sacrifício de Cristo. A ceia é uma aliança de vida, não um rito restrito a pessoas perfeitas, mas um memorial de fé. Pontos importantes sobre quem pode participar. Batismo e confissão. Geralmente a participação é voltada para aqueles que já foram batizados nas águas, demonstrando fé e aliança com o corpo de Cristo. Cabe ressaltar, meus irmãos, que o ato de jogar água na cabeça ou mergulhar em água não é necessariamente um batismo. O que nós vemos em algumas instituições religiosas está mais para uma convenção social do que um ato de fé. Batismo sem conversão não tem sentido. Mas e conversão sem batismo? É possível? Fica aqui a pergunta para cada um analisar e refletir sobre isso. Comunhão. É necessário estar em harmonia com a doutrina e em comunhão com a congregação. Vejam que cada vez mais regras são impostas. Porém, cada instituição religiosa tem a sua regra. Se formos seguir o livro de regras de Deus, não vamos encontrar harmonia nem comunhão em nenhuma dessas instituições. Continuando aqui. Para quem também não pode, sem estar vivendo em pecados abertos, ou seja, a pessoa tem que estar em comunhão com a congregação, sem estar vivendo em pecados abertos. E aqui ele até citou alguns exemplos, como fornicação, inimizade, enfim. Aqui temos mais uma demonstração da hipocrisia de muitas instituições religiosas. Se você estiver vivendo em pecados abertos, mas e em pecados escondidos? Aí está liberado? Está tudo bem? Uma referência bíblica aqui, meus irmãos, está lá em Mateus 23, 34. Quando Jesus diz aos fariseus e aos escribas: serpentes, raças de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Continuando aqui, mais condições para você poder participar da ceia. O autoexame. Cada indivíduo deve examinar seu próprio coração, reconhecendo seus pecados e falhas. Como já citei em diversos estudos, não estou aqui para julgar ninguém, cada um que julgue a si mesmo. Membros de outras igrejas. Membros batizados de outras igrejas que estejam em comunhão podem participar, dependendo das regras da denominação. Vou trazer aqui mais uma referência bíblica que está bem em 1 Coríntios 11, versículo 20, que está na sequência no estudo que nós vamos fazer justamente sobre a Santa Ceia. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Regras de denominação? Mas a ceia não é do Senhor? A igreja não é de Deus? As ovelhas não são de Deus? Deveria, então, a regra ser de Deus. Esse trecho que usei como referência aqui é justamente do texto que vamos estudar sobre a ceia do Senhor. Mais uma condição, que não é apenas para casados. O Estado Civil não restringe a participação, contanto que haja santidade. Eu já expliquei algumas vezes sobre o que é santidade, não cabe aqui no momento para a gente não perder o foco.
mais uma interpretação duvidosa. Pois, para a maioria das instituições religiosas, casamento é um pedaço de papel registrado em cartório, não uma aliança devida. Vejam, mais uma vez, a hipocrisia. Agora, quem geralmente não participa? São recomendações comuns. Pessoas que ainda não se converteram ou não foram batizadas. Aqueles que estão vivendo em pecado consciente, sem arrependimento, o que caracteriza forma indigna, que também vai ser falado no decorrer do estudo. Resumindo, meus irmãos, de forma bem simples, direta e objetiva, quem não se submeter às vontades da liderança da igreja não pode participar. Não sou contra a palavra de Deus e nem contra a verdadeira igreja de Jesus Cristo, mas me mantenho firme e convicto contra esse sistema religioso hipócrita e corrupto, que pregam seus próprios evangelhos e vivem conforme a vontade e a conveniência dos seus líderes hipócritas. Uma referência bíblica para alicerçar o que eu estou falando, Oséias 4:6. É só você abrir a Bíblia. O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento, porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. A participação na Santa Ceia é um ato individual de renovação de aliança e fortalecimento espiritual. Vou trazer aqui mais duas referências que estão lá em Lucas. Uma, Lucas 5, 31, 32, que diz assim, respondeu-lhe Jesus. Vejam o que Jesus falou. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. A outra referência, Lucas 22, 19. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. É para fazer em memória de Jesus. Mas o que será que significa fazer em memória de mim? Será que é para a gente lembrar de cortar um pedacinho de pão e tomar um golinho de suco? Vamos ver no decorrer do estudo. Contextualização. Bíblia, Mateus 26, de 26 a 29. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, não todos, para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo, o vinho novo, a nova era de celebração, convosco no reino do meu Pai. Observem que Jesus disse: bebei dele todos. Então todos deveriam participar. Derramado em favor de muitos. Mas por que ele não falou em favor de todos também? Presta atenção nos detalhes. Isso é o que está escrito na Bíblia, Mateus 26, de 26 a 29, e a versão de referência do meu estudo é a Almeida Revista e Atualizada. Quando Jesus fala o sangue da nova aliança, ele está citando o Antigo Testamento, o profeta Jeremias, no capítulo 31, dos versículos 31 e 32, que diz assim, eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais,
no dia em que tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Prestem atenção na contextualização, como é importante a gente entender. Jesus está usando referências bíblicas do Antigo Testamento que já apontavam para ele. Eu citei aqui um trecho de Mateus 26, mas nós temos vários outros evangelhos, o de Marcos e o de Lucas, que estão também citando sobre a Santa Ceia. Mas e o evangelho de João? João também era um apóstolo. Vamos ver o que fala em João 13, de 1 a 20. Ora, antes da festa da Páscoa, então ele está contando alguma coisa que aconteceu antes da Páscoa. Pode ser uma coincidência. Sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Olha que interessante. Então era aquela ceia, a última ceia, a ceia do Senhor, tendo amado os seus. Então Jesus tendo amado os seus, não amado todos, amado os seus, que estavam no mundo. Amou-os até ao fim. Durante a ceia, não foi antes e nem depois da ceia. Tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus, e que voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se, preparou-se com ela. Jesus, tá? Ele está relatando sobre Jesus. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e enxugar-los com a toalha que estava cingida. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavarás os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não terás parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e voltando à mesa. Ele voltou à mesa, então era durante a ceia. Perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Não basta saber, tem que ter que praticar. Jesus continua: não falo a respeito de todos vós. Mais uma vez Jesus evidenciando, prestem atenção nos detalhes, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra a Escritura: aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Jesus mais uma vez está citando a Bíblia no Antigo Testamento, apontando para o Messias, que é Cristo. Salmos 41:9. Até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão,
levantou contra mim o calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar a mim recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Será que quando Jesus diz, fazei isso em memória de mim, era só para comer do pão e beber do vinho? Ou será que tem muito mais coisas envolvidas em todo esse contexto? Será que a ceia do Senhor, a tão conhecida e praticada ceia do Senhor, tratava-se realmente só de comer um pedacinho de pão e tomar um golinho de suco de uva? Ou será que era diferente do que nós vemos nas igrejas? Cabe a cada um refletir. Que tudo seja feito para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.